Oi pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui no nosso canal. A gente está hoje com a nossa aula de dissertação de número 8. Quem já assistiu às outras aulas aí com a gente, eu fico muito agradecida e espero que vocês estejam aprendendo e praticando. Eu sou a professora Fernanda Gomes e hoje a gente vai com a nossa aulinha aqui de dissertação e vamos ver o tema de hoje? Frase núcleo. Hoje a gente vai falar sobre frase núcleo da dissertação. Vocês já ouviram falar em frase núcleo? Bem, meninos, a frase núcleo tem muito a ver com a introdução, de qualquer redação dissertativa que a gente faz. Por quê? Porque a frase núcleo é aquela frase que resume tudo o que a gente vai falar. A frase núcleo é aquela frase que contém ali o tema da redação. Ela é a frase que vai aparecer no comecinho da minha dissertação e é ela que vai segurar o nosso texto todo, Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que saber que a frase núcleo também é chamada de frase tese. Como assim frase tese? Quando a gente vai fazer uma redação dissertativa, vocês já devem ter ouvido falar que a redação também pode ser chamada de redação argumentativa, ou seja, a gente vai expor um ponto de vista, logicamente na terceira pessoa, e a gente vai argumentar a respeito dessa afirmação, dessa ideia que a gente está defendendo. Então, a frase núcleo, também chamada de frase tese, é a minha tese que eu vou defender através de argumentos, ou seja, aquele ponto de vista que eu coloquei. E a gente tem que saber fazer essa frase núcleo para dar início à nossa redação. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe como começar uma redação. A gente já deu algumas aulas para trás aí falando sobre como fazer uma redação inteira, como é o esquema de uma redação. Mas hoje a gente vai concentrar nessa parte da introdução, justamente para quem ainda tem aquela dificuldade de como começar. Então, eles vão dar o tema tal, Deram ali o tema. Como que é a forma mais prática para eu fazer essa frase núcleo? Eles dão um tema e eu vou perguntar para o tema. O que eu penso sobre esse tema? Então eu leio o tema, por exemplo, tema desigualdades sociais. Exemplo. Aí eu vou perguntar para o tema. O que eu penso sobre as desigualdades sociais? Então, a gente vai fazer a nossa resposta, tudo mentalmente. Eu penso que as desigualdades sociais, etc, etc. E eu coloco o meu pensamento, eu formulo uma frase resposta. Então, se eu tirar o eu penso que, essa frase que eu formulei, eu já posso dizer que é a minha frase núcleo, porque foi aquela opinião, meu ponto de vista sobre o tema. Outro exemplo, tema. Vamos colocar assim, uso de álcool entre os jovens. Vamos montar essa frase núcleo. O que eu penso sobre o uso de álcool entre os jovens? Aí a gente responde a nossa pergunta. Eu penso que o uso de álcool entre os jovens afeta o desenvolvimento da sociedade, causa dependência, não sei o que. Então eu tiro eu penso que, eu já tenho a minha frase núcleo, vamos dizer assim. Eu já tenho o meu tema em outras palavras. O uso de álcool entre os jovens causa isso, isso e isso. Então, qualquer tema que eles dão, eu vou perguntar para o tema
Vou tirar o eu penso que, aí eu tenho o tema em forma de opinião, de ponto de vista, sobre o qual eu vou discutir. Porque no meu parágrafo de introdução eu preciso apresentar o tema, mas eu não posso fazer só aquele copiou, colou. Eu não posso só pegar o tema e copiar igualzinho tá aqui para poder explicar na minha frase núcleo, para poder apresentar na minha introdução. Eu tenho que escrever o tema com outras palavras, para não ficar só aquela coisa de esquema pronto, correto? Então, se a gente for pensar, todo parágrafo da minha dissertação, eu tenho ali uma frase principal. Em cada parágrafo da dissertação, essa frase principal, a gente fala que é tópico frasal. Só que a frase núcleo é o tópico frasal da redação inteira. É ela que vai mostrar ali sobre o que eu vou falar. Às vezes o tema, ele pede para que a gente se posicione de forma contra ou a favor. A gente também tem esse tipo de tema, por exemplo, aborto, legalização das drogas, maioridade penal. Então, a gente tem que se posicionar na minha frase núcleo de forma positiva ou negativa, ou a gente mostra que a gente é contra ou a favor. Também a gente vai se deparar com esse tipo de tema. Então são temas que não dá para a gente ficar em cima do muro, ou a gente é contra ou a gente é a favor. Então, a nossa frase núcleo vai ser também dessa forma. Por exemplo, as drogas devem ser legalizadas, ou então elas não devem ser legalizadas. Então, ou a gente comporta de forma positiva ou negativa. Não dá para fazer as duas coisas. Agora, se for um tema que não pede para que a gente seja contra ou a favor, apenas discuta, também a gente vai seguir esse mesmo processo de perguntar o que a gente pensa e afirmar alguma coisa sobre aquele tema. Agora, uma dica bem breve. Vamos supor que pede algum tema para que a gente seja contra ou a favor. Suponhamos que eu seja contra. Vamos supor que eu seja contra o aborto. Vamos supor que eu seja contra. Porém, eu acho mais fácil colocar a favor. Então, eu vou escrever a favor. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente está escrevendo para uma prova, para a gente ganhar pontos, para a gente ser aprovado. Então, a gente vai escrever daquela forma que a gente acha mais fácil de apresentar argumentos. Entendemos? A gente não vai assim colocar, não, eu tenho que fazer prevalecer a minha opinião. Eu sei que a gente tem uma opinião que tem que ser defendida, mas o que a gente está buscando agora? A gente está buscando fazer uma redação prática e coerente para a gente poder ganhar aquela nota, tá? Agora, a gente tem alguns tipos de frase núcleo, ou seja, a gente tem diversos modelinhos para poder expor essa frase núcleo na minha introdução. Então, hoje a gente vai ver alguns modelos desse, né? Essa forma de já explicar a frase núcleo é a forma básica que a gente pode fazer para qualquer redação, mas nós temos outros modelos sugestivos para vocês. Então, vamos aqui no primeiro modelo. O primeiro modelinho que a gente tem é uma declaração inicial. Essa declaração inicial consiste em fazer uma frase afirmando ou negando alguma coisa. É uma frase ou afirmativa ou negativa. É justamente aquilo que eu já estou comentando com vocês. A gente vai colocar aquela resposta para a nossa pergunta, né? Que a gente pensa sobre o tema. Ou a gente afirma ou a gente nega alguma coisa. É aquela forma em que eu inicio a minha introdução já mostrando ali o que a gente pensa em uma frase, né? Por exemplo, o uso das drogas entre os jovens é um problema sério no Brasil, ponto.
É uma coisa bem simples, é apenas uma frase que mostre o meu tema com as minhas palavras. Então, a declaração inicial é a forma mais comum de a gente começar uma redação. Mas a gente também tem outras opções. Vamos para outro modelo de frase núcleo. É um conceito. Esse conceito aqui vai depender do tema que a gente está trabalhando. Por exemplo, tem temas que é interessante a gente mostrar primeiro o significado na apresentação da minha redação. Suponhamos que o tema seja cyberbullying, né? Então tá lá o tema da redação, cyberbullying. Tem gente que não sabe o que é cyberbullying, mas você já leu sobre o assunto, você já está preparado. Então você já pode começar julgando um conceito. Aí você pode começar a redação assim: cyberbullying consiste em um bullying de forma virtual, em que o ataque às vítimas é feito por meio de internet, de redes sociais, ponto. Outro exemplo é conurbação. O que é conurbação? Pode ser um tema. Aí você já começa. Conurbação é um termo que se aplica aí já joga ali o conceito de conurbação. Então a gente tem às vezes temas com palavras que a gente pode aproveitar e já iniciar conceituando essa palavra do tema no comecinho da redação. Claro que desde que a gente saiba o que é, né, aquela palavra e a gente esteja já preparado para escrever sobre aquilo. Lembrando que a gente não vai copiar nada dos textos de apoio. Então, tá aí uma outra possibilidade de começar a nossa redação. Mas temos mais, vamos ver outra. Alusão histórica. A alusão histórica é muito comum que a gente use em redações do Enem, porque demonstra aquele conhecimento que a gente tem na parte histórica. Mas para qualquer redação a gente pode aplicar uma alusão histórica. A alusão é uma referência, é algo que a gente usa para fazer um comparativo em como era antes e trazer para os dias de hoje. Então é muito comum. Então, se eu estou começando a escrever qualquer tema, por exemplo, tema violência contra as mulheres, tema desemprego, qualquer tema, a gente pode começar falando como era antes, né? Nessa alusão histórica. Por exemplo, se a gente vai fazer sobre tecnologia, a gente pode começar falando ali sobre a primeira revolução industrial, por exemplo, desde a época da primeira revolução industrial no século tal. E assim a gente já introduz falando como era antes. E aí, se o tema, por exemplo, foi esse de tecnologia, a gente vai fazer a nossa redação numa linha crescente cronológica, para falar como já está nos dias de hoje e fazer aquela comparação. Então é muito interessante. Essa alusão histórica que a gente faz sobre Revolução Industrial, por exemplo, ela serve para muitos temas, porque foi um marco que dividiu ali, né, a vida social. Se a gente está falando sobre algo na parte do meio ambiente, da ecologia, né, a gente pode falar sobre Revolução Verde, fazer uma alusão histórica da Revolução Verde. A Guerra Mundial, a gente pode falar sobre, fazer uma alusão histórica sobre a Primeira Guerra Mundial. Tema, discriminação, racismo, faça uma alusão histórica falando sobre a época da escravidão, né? Então a gente pode começar fazendo isso, que a gente pode mostrar aquela riqueza também e fazer aquele modelinho, né, crescente aí de forma cronológica. Também é bem sugestivo para a gente começar. Mais um modelo para iniciar a nossa redação é uma citação. Muita gente gosta de fazer citação porque demonstra que a gente conhece, né, outros pensadores, outros
autores aí, tem muitas frases interessantes para eu começar citando a redação. Um exemplo que eu dou para vocês é vocês procurarem sobre aforismos. Aforismos. O que são aforismos? São frases de pensadores, frases que a gente pode usar e já iniciar a redação falando sobre esses pensadores. Claro que é interessante você saber o nome do pensador, você colocar entre aspas do jeitinho que ele falou, né? Aí você pode começar assim: segundo fulano de tal, abre aspas, cita um pensamento e fecha aspas. No entanto, tal pensamento não condiz com a realidade brasileira, visto que julguei ali o problema a respeito do meu tema para eu discutir. Então a gente começa citando com alguma coisa. Você não sabe algum pensador para colocar? Você pode citar até algum artigozinho da Constituição, né, da área do direito, porque aí você explica no comecinho que é direito de todo ser humano, aí você cita algo que é de direito dele. Então você pode fazer depois uma contraposição. No entanto, tal direito não é visível, já que julguei o problema. Agora, vamos fazer uma redação com citação? É interessante que, se você for começar a sua redação em citação, você pode usar esta mesma citação na última frase lá da sua conclusão, porque lá, quando você for fechar a redação, você pode aproveitar e falar assim: dessa forma, com tais medidas, a sociedade vai se aproximar daquilo que prega o filósofo tal. Então você vai fechar a redação de repente com um filósofo que você citou no comecinho. Então a sua redação ela fez um ciclo e ela ficou toda fechadinha. Fica muito interessante fazer assim. Agora, existem citações que vocês podem memorizar que servem para qualquer tema. Citações assim mais gerais, né? Citações coringas aí que você pode julgar qualquer tema em cima. Então é bom vocês pesquisarem para na hora do treino já tá aplicando. E claro, também vocês vão fazer no modelo que vocês acham mais fácil, né? Vamos agora ver outra frase, outro tipo de frase núcleo. E se vocês estão gostando aí das dicas, meninos, dão aquela curtidinha, se inscrevam no nosso canal para a gente poder seguir crescendo aí na redação, tá bom? Então vamos lá para outro tipo, que é a frase nominal. Frase nominal é um tipo muito comum para se iniciar alguma redação. Aqui é um modelinho em que a gente vai usar uma frase para abrir a nossa redação. Isso é interessante porque sai daquele esqueleto que a gente sempre aplica, né? Que a gente às vezes começa assim: nota-se, hoje em dia, isso, um assunto relevante é tal. A gente sempre tem aquele nosso jeitinho de começar igual, né? E a frase nominal, ela pode ser um diferencial. A gente sabe que nominal vem de nome, né? O que seria uma frase nominal? A frase nominal é qualquer frase sem verbo. A frase nominal é quando a gente começa ali citando alguma coisa que não tenha verbo. É só fazer uma frase com verbo, tirar o verbo, como se fosse um títulozinho. E isso chama muita atenção, né, para a questão ali da estética e da estrutura da redação em si. A gente está falando, por exemplo, sobre o uso de álcool entre os jovens. Aí a gente pode começar assim: perigo iminente, ponto. Aí, ou então a gente pode colocar alguma coisa que mostre já o tema em si, o tema de cara. Por exemplo, alcoolismo dentro da família, ponto. Vamos fazer, por exemplo, uma redação sobre desigualdade social. A gente fala assim: futuro comprometido, ponto.
Enfim, a gente pode colocar uma frase curta, sem verbo, apenas nominal, para dar aquela ilustração para o que a gente vai dizer depois. É uma forma de escrever bonito, né? Para poder pelo menos diferenciar um pouquinho daquilo que a gente já está acostumado. Próxima dica de frase núcleo: pergunta. Nossa, muita gente adora fazer pergunta nas dissertações. Tem gente que inclusive faz uma pergunta no próprio título. E eu já vejo muitas pessoas tentando fazer dissertação, soltando perguntas no meio. A pergunta, quando a gente fala em frase interrogativa, a gente tem dois tipos de pergunta para a gente julgar. A gente tem a pergunta direta e a gente tem a pergunta indireta. A pergunta direta é quando a gente solta alguma coisa lá e coloca o ponto de interrogação. Por exemplo, qual será o futuro destes jovens? Como solucionar a questão das desigualdades sociais? E assim por diante. E a gente tem também o modelo da pergunta indireta, que é uma frase que traz uma ideia de pergunta, porém ela tem ponto final. Por exemplo, precisamos saber qual será o futuro dessas crianças. Ponto final. Ou então, o Brasil precisa de uma resposta sobre qual será o futuro das crianças? Ponto. São perguntas indiretas com ponto final. Agora, existe um problema para que a gente comece a fazer alguma redação julgando uma pergunta. Que problema é esse? O problema é que se eu abro a minha redação com uma pergunta, eu tenho a obrigação de responder essa pergunta. Então, eu vou ficar vinculado a ela a minha redação toda. Então, é interessante que, se você vai escolher uma frase núcleo, você deixe para colocar em forma de pergunta no último caso, porque eu acho complicado a gente escrever preso naquilo. Eu já vi gente também que coloca a pergunta no final da redação para deixar o leitor refletindo. Isso não é legal. O legal é a gente fazer uma redação clara, objetiva e já toda sem dúvidas para o leitor, né? Já toda respondida, vamos dizer assim. Então, a pergunta pode ser usada na redação? Claro que pode. Porém, é interessante? Não é interessante. Agora, tirando essa forma de pergunta, todos os outros modelos que eu coloquei aí de frase núcleo, ou seja, da frase que a gente vai usar para começar a nossa redação, você vai olhar aquele que é de preferência para você, né? Eu gosto muito de começar a frase com a declaração inicial, que é o modelinho que eu comecei ensinando. Você pega o tema, pergunta para o tema e já responde ali o tema, já afirmando alguma coisa, né? Esse modelinho é interessante, a citação é interessante e a alusão histórica também. Então, é questão de você escolher aquele modelo e escolhi um modelo, eu vou treinar só com esse modelinho para eu acostumar. Não fica assim treinando redação cada hora escrevendo de um jeito diferente, porque senão você não sabe o que você vai usar lá na hora da prova. É bom você já escolher aquele seu modelo e treinar só de um jeitinho, daquele jeito que você fique mais à vontade, tá? Então, eu espero que com essas dicas vocês tenham mais assim direcionamento para começar a redação, tá? Depois eu vou fazer uma aulinha fazendo com vocês uma redação, que a gente vai sentar, vamos pegar aí o papel e a caneta juntos e vamos fazer parágrafo por parágrafo para poder vocês tirarem o medo e para vocês não se sentirem sozinhos nessa fase aí de estudo. Vocês não estão sozinhos, a gente está junto, tá? E a gente vai treinar junto e vamos tirar qualquer dúvida aí de redação, porque ela não pode ser um problema para o seu Enem, para o seu concurso público, nem para o seu vestibular, tá? Então eu vou ficando por aqui, foi um prazer compartilhar essas dicas e mais dicas virão, tá? Aquele abraço para vocês, bons estudos, meninos, fiquem com Deus.